esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam e, com o rosto triste, um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele respondeu: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus queridos irmãos e irmãs.
terceiro domingo da Páscoa, estamos nesse tempo maravilhoso em que nós meditamos os encontros com Jesus ressuscitado. E nesse tempo nós temos a oportunidade de atualizar em nós a certeza de que cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós temos um encontro com o Senhor, uma experiência, um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. E é isso que nós precisamos reviver cada vez que nós celebramos a Eucaristia. Nossa fé se alimenta disso. Quando às vezes numa confissão, numa direção espiritual, converso com vocês, em geral eu sempre digo isso, né? A fé é uma experiência de contato. Nossa fé é uma fé de contato. Se nós não estamos em contato com essa experiência do Deus vivo, do Cristo ressuscitado, não há fé que resista. E nós precisamos refazê-la cada dia e alimentar cada dia essa experiência de Deus. A liturgia da palavra de hoje cita nas 3 leituras São Pedro. É muito importante nós meditarmos a vida dos santos, porque eles já atravessaram aquelas curvas que nós ainda talvez atravessaremos. A vida dos santos nos dá um mapa já acabado de um caminho completo. Nós ainda estamos fazendo o caminho. É um bonito símbolo o caminho. Nossa vida é um caminho. Por isso, a passagem dos discípulos de Emaús, ela é tão inspiradora, tão evocadora, porque é o encontro de Jesus no caminho. E Pedro fez esse caminho. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos conta a primeira pregação de Pedro depois de Pentecostes. Um Pedro absolutamente inflamado com o Espírito Santo. Diziam que ele estava bêbado. Tamanha a sua emoção, tamanho o seu fervor diante de uma verdade: Cristo ressuscitou. Segunda leitura é o mesmo Pedro que escreve, é a primeira carta de Pedro, mas claro que o ambiente é diferente. Diferentemente de Paulo, os outros apóstolos, quando escrevem no Novo Testamento, não se dirigem a uma comunidade singular. São Paulo escreve aos Gálatas, aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios. Os outros apóstolos não. João, Tiago e Pedro e Judas, quando escrevem suas cartas, escrevem a toda a igreja. Mas o ambiente das cartas é parecido. São cartas que são escritas no final da vida. As comunidades já estavam formadas e os apóstolos precisavam pastoreá-las. São homens idosos, homens com muita experiência de Cristo, com muita experiência de Deus, mas uma experiência madura. Não é a experiência do fervor, isso já passou. Agora é a experiência madura. E o que é bonito? Bonito nós vemos que na segunda leitura de hoje, Pedro reafirma a mesma fé, a mesma convicção, e com entusiasmo. Não o entusiasmo do fervor, mas com o entusiasmo da maturidade. Isso é belo, né? Também no Evangelho, o nome de Pedro é citado lá no final, quando os outros discípulos dão testemunho aos discípulos de Emaús. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que é Pedro, né? Esse homem da experiência de Deus nos ensina algo muito bonito: estabilidade. A mesma fé dos inícios, a mesma fé do final, um homem fiel. E meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo em que os filósofos costumam dizer que nós vivemos uma sociedade líquida, né? Uma sociedade sem estabilidade, onde tudo pode mudar de uma hora para outra, onde os tratados não são respeitados, onde aparece uma guerra a cada esquina, né? Num tempo em que nós vivemos uma crise da fidelidade no matrimônio, no sacerdócio, na família, nos poderes públicos, na sociedade, onde ter uma palavra parece coisa de um mito do passado, de literatura antiga, mas não de realidade moderna, não é? Nesses tempos de instabilidade, lealdade vale ouro. E Pedro nos dá esse sinal de lealdade. Isso é um sinal do Cristo ressuscitado. Como é que nós, queridos irmãos e irmãs, podemos ser fiéis diante de um mundo instável? Só se tivermos uma experiência pessoal e real com o Eterno.
com o Deus vivo, com a rocha da nossa salvação, aquele que não muda e não pode mudar, e aquele que nos dá a vida. Só a experiência de Cristo nos faz isso, e isso para nós tem que ser uma espécie de meta de vida. Eu já citei esses exemplos antes, e cito de novo, porque para mim foram importantes. Quando eu vi o falecido Padre Léo, nos últimos momentos da sua vida, consumido pelo câncer, dizer diante de uma multidão: buscai as coisas do alto. Essa era a luz que eu vi, a luz de uma fidelidade que vale a pena, de uma lealdade que vale ouro. Quando eu vi o Sr. Jonas Abib, numa das suas últimas pregações, já rouquinho, sem voz, porque a voz dele já não era muita coisa antes, mas depois foi ficando cada vez mais difícil, né? Mais rouco. Quando ele dizia para aquela multidão do PHM, numa das suas últimas missas: meu filho e minha filha, aguenta firme. Isso vale ouro. De onde vem essa fidelidade que todos nós procuramos? O que é que nós procuramos? Procuramos alguém que nós possamos confiar, alguém que não vai nos trair. Ninguém gosta de ser enganado, todo mundo procura estabilidade, e nós precisamos reencontrá-lo em Deus. E esse é um sinal do Cristo ressuscitado. Mas não é literatura, é experiência. Meus irmãos, se nós não alimentamos cotidianamente a experiência do contato com Deus vivo, nós perdemos a fé. Repito, a nossa fé é uma fé de contato. E hoje, como nós avisávamos já na semana passada, nós vamos, durante o tempo da Páscoa, meditar um Jesus que é especialista em romper as nossas resistências. E uma resistência, do que eu venho falando, e que é muito presente hoje, é a resistência da desconfiança, da frustração, da tristeza. Nesse tempo de padre, eu acho que aqui quem tem um pouquinho mais de tempo de comunidade vai concordar comigo, Eu costumo observar o seguinte: existem algumas pessoas que, diante das dificuldades que a comunidade apresenta, aquelas de sempre, as incompreensões, o contra-testemunho, as dificuldades pessoais, as limitações próprias, Às vezes a gente, no trabalho, em casa, a gente se vai muito bem. Lá nem sempre a gente mostra as nossas limitações pessoais, mas quando a gente vem para a igreja e se dispõe a servir com amor, as nossas limitações aparecem. É normal, precisa inclusive ser assim. Ninguém é perfeito, mas algumas pessoas, por algum motivo, diante dessas dificuldades, dessas barreiras, saem mais fortalecidas. É interessante. Existe uma expressão agora moderna que é antifrágil. Já ouviram falar disso? O frágil é aquele que cai e quebra, O forte é aquele que cai e não quebra. E o que é o antifrágil? O antifrágil é aquele que cai e sai mais fortalecido. Ele sai melhor depois da crise do que antes. Esse é o antifrágil. E existem algumas pessoas assim, graças a Deus, Talvez todos nós em algum momento fomos ou somos assim. Mas também existe aquela outra realidade, que é mais parecida com a realidade dos discípulos de Emaús, que é a realidade de que, diante das incompreensões, o contra-testemunho é terrível, Quando a gente vê um irmão de fé, uma irmã de fé, que dá um contra-testemunho, parece que nos rasga, Também existem aquelas pessoas que, diante dessas dificuldades, caem, se entristecem, se decepcionam e vão embora. É o caso dos discípulos de Emaús. O que eles disseram para Jesus naquela descida de 11 quilômetros até Emaús foi isso: frustração, decepção, vergonha. Aquele que nós confiávamos não foi digno, parece, não foi digno de confiança, tristeza, e vão descendo devagar, muito devagar, porque a tristeza faz isso com a vida da gente, nos coloca em câmera lenta, Pois bem, diante dessa resistência, porque a tristeza é uma resistência, São José Maria dizia: se estás triste, procura algo entre ti e Deus, e
provavelmente o encontrarás. Existe uma barreira entre ele e Deus, porque ele é a minha alegria, né? Mas diante dessa resistência da tristeza, Jesus não se esquiva. Nossa fé é fé de contato. Ele vem ao nosso encontro e ele nos cura dessa resistência. E esse é o tema da nossa meditação de hoje. Quais foram os remédios que Jesus Cristo usou para curar o desânimo e a tristeza dos discípulos de Emaús? E agora eu volto um pouquinho a Pedro. Quantas vezes Jesus fez a mesma coisa com Pedro, hein? Existe um filme antigo que ainda não foi feito um remake, quem sabe será no futuro, né? Mas vale a pena vê-lo, quem não viu. Se chama Quo Vadis. É um filme antigo, mas que conta uma lenda, uma história antiga de um encontro do Jesus ressuscitado com Pedro, que estava querendo fugir de Roma, para não ser martirizado, né? E ele se encontra com Jesus carregando a cruz e indo em direção a Roma. E Quo Vadis em latim significa onde vais, né? E Pedro vira para Jesus, né? Se dirige a Jesus e diz: Senhor, Quo Vadis? Daí vem a palavra covarde, né? Aonde vais? Domine, Quo Vadis? E Jesus responde: vou a Roma para morrer crucificado. E com aquele encontro, tem até um lugar em Roma marcado com esse episódio, né? Depois daquele encontro, Pedro retorna, volta a Roma, continua dando testemunho, e é Pedro que será depois crucificado, de cabeça para baixo, dando o seu testemunho de Jesus. O encontro de Jesus, ou com Jesus, nos cura da nossa tristeza, que nos faz covardes. Primeiro remédio que Jesus utiliza para nos curar, e é uma experiência: Jesus nos escuta. Nos tempos de hoje é tão difícil encontrar alguém que nos escute, né? Quando alguém está passando por algum problema, o que a gente fala? Vai conversar com o padre. Coitado do padre, não dá conta. Nunca darei, nem tenho pretensão disso, nem fico triste, porque eu não consigo. Mas por quê? Porque talvez seja uma das únicas pessoas que me escute sem me julgar, que me escute sem sair falando para todo mundo, que me acolha, que não fique ensaiando uma resposta antes de eu terminar de falar, porque me ama, ou pelo menos procura me amar. O padre não consegue ouvir todo mundo. Disse o Senhor no Evangelho: o que ides conversando pelo caminho? O que foi? E nós podemos fazer essa experiência. Qual foi a última vez que você alugou Jesus no sacrário? Qual foi a última vez que você teve um bom papo com Jesus? Eu pergunto para as pessoas: você reza? E a pessoa fala: padre, eu falo com Jesus o dia inteiro. Eu falo: é mesmo? E qual o momento que você para só para falar com ele? Meus irmãos, padre, eu não tenho tempo. Mas se o padre marcar o horário, você vem. E Jesus tem a agenda livre, sempre aberta. Meus irmãos, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu tenho boas lembranças de determinados momentos na minha vida em que eu tive um bom papo com Jesus. Procuro ter todos os dias. Mas que maravilha aqueles momentos luminosos em que aquela conversa nunca mais sai da memória, né? Porque é importante. Converse com ele, fale. Se quer falar em voz alta, procura na agenda que em algum momento o santuário vai estar mais vazio. Fala com Jesus, mas não deixe de falar. É uma experiência de ressurreição falar com Deus vivo. E olha, Jesus, como é bom ouvinte, ele sabe direcionar a sua conversa. É maravilhoso, hein? É uma experiência. Ele nos tira daquele monólogo vicioso do nosso rosário de lamúrias, que a gente culpa o mundo, o universo, os marcianos, a Artemis, a gente culpa Deus e lá escuta a lua. Só nós é que não somos culpados de nada, né? Pois é, ele nos tira desse monólogo vicioso que não leva a lugar nenhum e abre-nos ao diálogo da vida. Mas ele nos escuta. Faça essa experiência. Nós só teremos verdadeiro autoconhecimento no dia em que nós aprendemos a falar com Deus de nós. Segundo remédio,
é a continuação. Uma vez que Ele abre o nosso coração, porque Ele deixou que nós falássemos. O segundo remédio é quando Ele nos explica as Escrituras. Meus irmãos, o contato com Jesus, na leitura orante da Palavra de Deus, não tem substitutivo. Eu sou muito orgulhoso de dizer isso a vocês. Por quê? Que desde que eu era pequenininho assim, eu escuto os padres dizendo: precisamos ler a Bíblia, temos que fazer círculos bíblicos, precisamos ler a Bíblia todos os dias. Eu fico orgulhoso porque eu agora que já sou padre, um pouquinho mais alto, continuo com o mesmo discurso dos meus anteriores. Somos fiéis à mesma mensagem. E por que nós não lemos a Bíblia? Por que o católico tem fama de não ler a Bíblia? Por que poucos de nós têm o costume da Léxio Divina? Se os padres sempre falaram para ler, e leem, Senhor. Uma vez um evangélico irmão, amigo, hein? Não foi uma pessoa desconhecida, falou assim: padre, me disseram que os padres não leem a Bíblia. Eu falei: é mesmo, hein? Então vamos sentar aqui para conversar. Qual foi a parte que eu não li? Meus irmãos, a palavra de Deus é um encontro. Não é aquela palavra fria de um versículo que eu decoro. É a palavra viva, que eu já li mil vezes, mas que naquele dia é palavra viva, e me cura, e me direciona, e dói, porque eu tenho que fazer mudanças, mas é a palavra que me confirma, que me dá vida. Segundo remédio de Jesus está à mão. E o terceiro remédio de Jesus é o definitivo. Uma vez que eu já disse, e uma vez que eu já ouvi, uma vez que eu fui ouvindo, agora Jesus pode partir do pão. É a experiência da Eucaristia. Digam-me, por favor, algum de vocês, quando chama alguém em casa de visita, né? O que vocês fazem? Vocês colocam a pessoa na mesa, partem o pão e vão embora? É assim? Que bom anfitrião, hein? Você já pensou? Eu chamo a visita na minha casa, parto o pão e falo: fica à vontade, a casa é sua, vou para o vizinho. Não dá, né? E Jesus também não fez isso. Que história é essa de que Jesus partiu o pão e foi embora? Pelo contrário, desapareceu da vista deles, porque a presença do Senhor permaneceu no pão partido. Partir o pão se transformou no nome da Eucaristia. Iam partindo o pão pelas casas, fractio panis em latim. E essa experiência, todas as vezes que celebramos o santo sacrifício, revivemos Emaús. Uma vez me disseram, né, aqui tem um costume assim também, né? Me disseram, é muito comum nas igrejas, né, lá em Friburgo algumas também, que tem a cena da última ceia no altar, Santuário do Santíssimo Sacramento, a instituição da Eucaristia. Aí, sabe aquela frase de lacração, né? Às vezes quando a gente tem que dar uma assim para mexer com o ambiente, né? Última ceia dos fracos. Eu como com o ressuscitado. Na última ceia, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Em Emaús tinha. Última ceia é bom, é ótimo, é a instituição da Eucaristia, claro que sim. Que se quiser eu estar lá, lógico. Mas nós fazemos a experiência de Emaús. Comemos com o ressuscitado. É outra coisa. Eu estive, vocês sabem, né, muitos, fiz 1 ano e 2 meses de experiência no Mosteiro Trapista, né? E lá nós temos o nosso ancião, mais ancião. Esse ano agora, em maio, ele completa 103 anos de idade. Desde os 26 anos está no mosteiro. É o homem mais lúcido daquele lugar. Confessor de todo mundo, graças a Deus. E na quaresma ele faz jejum. Eu falo, mas Padre Francisco, o senhor não precisa fazer jejum, você tem 102 anos, Padre. E qual foi a resposta dele? Ele é norte-americano, tem um sotaque, né? O Padre José. Se ele ouvir isso, vai brigar comigo quando ele me trouxe. Padre José, eu quero chegar com fome na Páscoa. Eu quero chegar com fome no banquete. Que alegria! Nós comemos com o ressuscitado. Estaremos no banquete do reino. E isso é uma experiência.
que cura toda tristeza, toda decepção, e nos faz seguir adiante como os discípulos de Emaús. Demoraram um dia para, na descida, fazer 11 quilômetros, de manhã até o cair da tarde. E depois, quando viram Jesus, antes do anoitecer já estavam de volta em Jerusalém. Porque a alegria dá forças, dá agilidade, dá sentido. Façamos a experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,